Comprar um imóvel é um dos maiores passos financeiros que alguém pode dar, não é mesmo? Mas e se eu disser que dá para economizar mais de R$ 100.000 nesse processo? Parece bom demais para ser verdade? Bom, hoje a gente vai desvendar os segredos e as estratégias que fazem isso acontecer. Sabia que a ideia de que o preço do imóvel é aquele e pronto, acabou? Então, esquece isso. A real é que existem umas táticas, umas manhas mesmo, que pouca gente conhece e que fazem uma diferença absurda no bolso. É como se o processo de compra tivesse umas passagens secretas para economizar e a gente vai abrir todas elas aqui. E olha só o tamanho da economia que a gente está falando. Cento e tantos mil reais. Não é pouca coisa. Isso aí é o custo de alguns errinhos bobos, que parecem inofensivos, mas que somados viram uma bola de neve gigante. É esse o dinheiro que está na mesa e que a maioria das pessoas deixa para lá. Então, para a gente entender direitinho como evitar esse rombo no orçamento, o nosso papo hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos descobrir qual é o erro de R$ 100.000. Depois, onde achar desconto de verdade. Aí, vamos falar do poder de uma boa negociação. Em seguida, como usar seus recursos do jeito certo. E no final, a gente soma tudo para ver o tamanho da economia. Bora lá! Beleza, vamos começar pelo começo, entendendo a armadilha. Porque afinal, tanta gente acaba pagando muito mais do que deveria. A resposta, olha, tá no jeito padrão de fazer as coisas. O problema todo se resume a basicamente 3 coisas. Primeiro, a pessoa pega o primeiro financiamento que aparece. Segundo, compra na empolgação sem pensar se é a hora certa. E o pior de todos, aceita o preço que está na etiqueta, sem questionar. Juntou esses 3? Pronto, é a fórmula perfeita para pagar uma fortuna a mais por décadas. Tá, mas e aí, como é que se foge dessa cilada? O primeiro segredo é procurar um lugar certo. Existem umas oportunidades incríveis fora daquele caminho óbvio das imobiliárias. Basicamente, são 3 fontes de ouro. Primeiro, imóveis que os bancos tomaram de volta. Segundo, leilões, mas, atenção, de fontes confiáveis, hein? Tem que ler o edital com uma lupa para não ter dor de cabeça depois. E terceiro, aquele estoque parado de construtora, sabe? As unidades que não venderam. Isso aí é um prato cheio para quem quer fazer um bom negócio. E não é descontinho de 5% não. A gente está falando de coisa séria. É totalmente possível achar imóveis nessas condições com um preço de 20% a 40% mais baixo que o valor de mercado. Pensa só, é uma vantagem que já começa lá no topo. Ok, achar o imóvel com preço bom é o primeiro passo, mas não para por aí. A segunda parte da jogada é saber negociar. E negociar de verdade não é só chorar desconto não, hein? É chegar para a conversa com as cartas certas na manga. E aqui está a grande virada de chave, a diferença entre quem joga para perder e quem joga para ganhar. O comprador comum faz o quê? Se apaixona pelo imóvel e só depois vai atrás de crédito. Aí fica na mão do vendedor. Agora, o comprador estratégico, esse é esperto. Ele aprova o crédito antes de começar a procurar. Sabe o que isso significa? Que ele chega para negociar com o dinheiro na mão, praticamente à vista. O poder de barganha vai lá para cima. Agora, uma dica de quem conhece o mercado por dentro. Fim de mês. Pensa comigo. Corretores, vendedores, todo mundo tem meta para bater, certo? Chegar para fechar negócio ali nos últimos dias do mês joga a pressão do tempo para o seu lado. A chance de conseguir um negócio melhor aumenta. E muito! Beleza, já achamos um bom negócio e negociamos bem. Qual o próximo passo? Usar a grana e o financiamento do jeito mais inteligente possível. E os 2 segredos aqui são FGTS e a escolha do banco. Muita gente acha que o FGTS só serve para dar na entrada. Mas ele é um canivete suíço. Dá para usar na entrada sim, mas também para diminuir o valor das parcelas ou até para ir pagando o total da dívida mais rápido. Cada vez que se usa FGTS assim, são anos de juros que vão embora. É uma economia gigantesca no longo prazo. E agora, uma regra de ouro, talvez a mais importante de todas. Nunca, jamais, feche com o primeiro banco que aparecer. Sabe o que significa 1% a menos na taxa de juros? Parece pouco, né? Ao longo de um financiamento de 20, 30 anos, isso vira uma fortuna. É o preço de um carro, às vezes. Então, pesquisar e simular em vários bancos não é opção, é obrigação. Certo, a gente falou de um monte de coisa. Mas e na prática? Como é que tudo isso vira R$ 100.000 de economia? Vamos botar na ponta do lápis agora, juntar as peças desse quebra-cabeça. Imagina um imóvel de R$ 300 mil. Se a gente consegue um desconto de 10% na negociação, o que é super possível com as táticas que vimos, já são R$ 30 mil no bolso. De cara! Agora,
Pega a economia que uma taxinha de juros menor gera ao longo dos anos. Isso aí passa fácil dos 70 mil reais. Pronto, tá aí. A conta fecha perfeitinho. 30 mil de um lado, mais de 70 mil do outro, a gente chega e até passa dos 100 mil reais de economia. É dinheiro de verdade. É um valor que, convenhamos, muda a vida de qualquer um. No fim das contas, a lição que fica é muito clara. Comprar imóvel não tem a ver com sorte, tem a ver com estratégia. Quem vai na base do deixa a vida me levar, paga o preço cheio, o preço caro. Agora, quem conhece as regras do jogo, essa pessoa economiza, e economiza muito. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. A gente passa tanto tempo focado em qual imóvel comprar, procurando o tal do imóvel dos sonhos. Mas e se a pergunta mais importante não for essa? E se a pergunta certa for, qual estratégia usar para comprar? Essa virada de chave no pensamento que de fato pode fazer toda a diferença no futuro financeiro de uma pessoa.